Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje vindo aqui para falar de São Paulo. Já tinha assistido o primeiro jogo contra o Guarani pelo Paulistão. Agora peguei para assistir São Paulo e Corinthians, a reprise, para ter um pouco de noção do que a gente pode projetar aí desse time, dessa equipe, de ideias. Ainda muito inicial, como eu falei do Cruzeiro anteriormente, passos e passos, ainda no início, ainda engateando, por ser uma pré-temporada, então ali até a nível de preparo físico, de encontro com as ideias, de encontro com os companheiros, para entrosamento, isso ainda está no começo, então a gente sempre fala com muito cuidado, sem afirmar muitas coisas, sem dar certeza de muitas coisas, porque isso ainda vai se desenrolar de uma maneira bem diferente durante o ano. Mas o que a gente pode trazer de apontamento aqui sobre o São Paulo? Começar pela figura nova que chegou, que é o Oscar, e esse time, pelo que a gente vem vendo dessas duas partidas, vai girar muito em torno, duas partidas mais a FC Series, né, que é a pré-temporada, vai girar muito em torno, sim, da figura do Oscar, do que é ele como jogador. Então ele vem jogando como um meia esquerda ali, um falso ponta, que vem de fora para dentro, com muita liberdade, desses quase da frente, talvez ele seja o que tem mais liberdade de movimentação, uma zona de atuação maior dentro do campo. É uma função ali que ele pisa em vários setores do campo. Então ele, como eu falei, ele parte da ponta esquerda, aberto pela esquerda, mas ele desce para ajudar numa construção ali inicial, para pegar a bola do pé dos volantes, para enxergar esse jogo de frente. Ele atravessa o campo para jogar junto ao Lucas, para sobrecarregar o lado onde está a bola. E isso é algo bem forte que a gente vem observando do São Paulo nesse ano, que é esses dois jogadores, que no caso são dois pontas ali, mas com facilidade de jogar por dentro, que é Oscar e Lucas. Então qual o movimento que eles fazem? De quando a bola está na esquerda com o Oscar, o Lucas fez até muito isso no segundo tempo contra o Corinthians. Ele atravessar o campo para sobrecarregar aquele lado, para ter mais opções de passe, linhas curtas de passe ali, de apoio, e você conseguir progredir a partir dessa rede de apoio. Então o que acontece? O Oscar aqui, o Lucas vem, o Luciano também como um segundo atacante, ele baixa para oferecer uma parede, o Calleri é muito forte nisso, sendo um pivô, então sustentando ali jogada, sustentando um passe à frente, escorando para quem vem de trás. Então esse São Paulo, a gente vê promovendo muitas interações por dentro, associações por dentro. Vem de fora com os laterais, tanto o Igor Vinícius quanto o Enzo Dias também acabam subindo ali, acompanhando a jogada, mas esse passe costuma vir de fora para dentro e o São Paulo termina suas jogadas por dentro. O Lucas é um cara que tem uma condição muito forte por dentro, faz até um golaço contra o Corinthians dessa forma, se vira muito bem ali, tirando rápido, né? Muito futsal que ele tem no pé. O Oscar ainda não está nessa velocidade toda, nesse ritmo, nessa sincronia toda, mas é um cara diferente quando a bola chega até ele, de visão, de entendimento, de onde ele deve somar em posicionamento. Eu confesso que não acompanhava o Oscar na China, acompanhava mais pelos olhos dos outros e por textos assim, de pessoas que eu confiava, que eu confio. Então eu ouvia falar muito bem de quem assistia, de quem acompanhava, até assim, estatisticamente, que nem é algo que eu prezo bastante, eu prefiro mesmo ver o jogo com meus olhos, mas pessoas que eu confiava falavam que era algo muito grande, assim, um impacto muito grande, e comparando mundialmente com outros jogadores da posição, o Oscar, o que ele fazia na China era muito grande, assim, em proporção. Então, esses primeiros passos no Brasil, nessa volta dele, estão me surpreendendo em nível de visão de jogo, de passe. Ele acha muito bons passes, tem repertório para continuar jogadas ali por dentro. Então, quando ele estiver ainda mais no ritmo, ainda mais na frequência dos seus companheiros, conhecendo mais uns aos outros, tenho certeza que ele vai se colocar como um dos melhores meias assim, do campeonato, em questão de qualidade, de visão de jogo, de preenchimento de espaço. É um cara muito inteligente e, somado ao Lucas ali, vai se dar muito bem. O São Paulo tem essas interações ali que ainda estão no começo, mas elas devem se desenvolver bem com esse jogo por dentro, porque são peças que combinam. O Lucas e o Oscar fazendo esse pêndulo assim no meio campo, se movimentando bastante, às vezes até trocando de posição. São jogadores com essa capacidade de pisar em diferentes áreas do campo. Agregado a figura do Luciano, que é um jogador que eu gosto bastante, principalmente nessa função de segundo atacante, onde ele pode baixar para jogar mais,
para interagir com os meias também desse time. É um jogador que dá sequência a essas tabelas. E o Caleri, além de ser um grande finalizador ali, ter um cabeceio muito bom, ter uma presença de área, é um cara que briga por todas as bolas. Então, quando você precisa de uma saída longa, quando você precisa quebrar essa bola, o Caleri vai estar lá para pelo menos brigar por ela, para incomodar o zagueiro e mastigar essa bola, né, para quem vem de trás. Então, até aproveitando esse fio, o que a gente pode falar sobre pontos a se observar do São Paulo em nível de melhora, ou de observação mesmo, para que pode se transformar em um ponto fraco, uma fragilidade, que em todos os times há, né, um ponto fraco. É impossível você cobrir todos os espaços do campo. Então, quando você opta por um caminho, você está deixando de seguir outro, e esse outro pode ser o teu calcanhar de Aquiles. Então, o que acontece? Com 4 jogadores de muita técnica, de muita habilidade, que costumam ser protagonistas, a sua parte defensiva, a sua transição defensiva, o seu sair do ataque para defender, ele costuma ser mais complexo e requer mais ajustes, mais reajustes. Então isso talvez seja o maior ponto que o São Paulo pode observar como algo a se equilibrar. O Zubeldia olhar isso, uma forma de equilibrar isso, de compensar isso. Porque geralmente o que está acontecendo? O São Paulo, quando vem se defender num bloco mais baixo, se defende em 4-3-3, e aí um dos jogadores que ficam no lado do campo, que é o Oscar e o Lucas, um deles desce mais ali para formar essa trinca com os 2 volantes e acaba equilibrando. Mas ainda assim o Corinthians nesse jogo teve chances de pisar na área do São Paulo, de chegar bem ali. O Rafael fez até uma ótima partida em defesas, em participação, a dupla de zaga foi bem defendendo a área, mas não tem jeito, fica em exposição, assim como o Corinthians também passou por isso em alguns momentos atrás, porque joga no sistema de 4-4-2 losango, e às vezes defende com 7, e está exposto também a essas situações. Então o São Paulo passa muito por isso. O Lucas é um cara que contribui bastante, mesmo sendo talvez ele o melhor do time, tecnicamente falando, em nível de jogador, ele ajuda bastante, sempre foi uma característica dele, descer bastante para ajudar na recomposição defensiva, para somar ali. Então, ele pode ser esse ponto de equilíbrio para o sistema funcionar defensivamente também. E aí entender entre Oscar, Luciano e Caleri, montar algo que favoreça tanto eles com a bola quanto sem bola. Então você pode procurar por se defender com a bola, que é você ter mais a bola para se expor menos a situações de se defender mesmo, de ter que dar um passinho para trás e defender no próprio campo. Então pensar em algo relacionado a isso, a tentar tirar o máximo possível no campo do adversário para não ter que correr tanto para trás e expor os seus jogadores que não são de valências defensivas muito fortes, que ali acaba sendo um quarteto, Oscar, Caleri, Luciano e Lucas. Então você conseguir tirar o máximo disso e fortalecer com os 2 volantes, né? Quem fica mais exposto nesse cenário são os 2 volantes, o Alisson e o Pablo Maia. O Alisson que se redescobriu nessa função muito bem, faz muito bem a camisa 8 do São Paulo ali, em nível de aparecer para jogo, de ser um formiguinha ali o tempo inteiro, se movimentando, se desmarcando para receber bola, ou caçando jogadores adversários quando não tem a bola, e ajudando nessa transição defensiva, nessa parte defensiva do São Paulo. E um Pablo Maia, que é um cara até mais perto ali de algo posicional, assim, mas que divide, né, essa função de 5 com o Alisson. Um cara mais com qualidade no passe, que chega bem para chutar de fora da área. Então os 2 se equilibram bem ali. E a presença dos laterais. Gostei do Enzo Dias, que o São Paulo contratou também. Fez atuações ali interessantes para esse começo de temporada. O Igor Vinícius, eu gosto dele. É um cara que sabe chegar à frente, lateral para o fundo. Tem boas soluções para jogar com o pé ali e dar essa profundidade pelos lados para o São Paulo. Então eu estou esperançoso com o que o São Paulo pode construir esse ano, com um jogo muito interior, um jogo muito forte por dentro e com jogadores que te dão soluções ali fora da caixa. O teu jogo passar muito pelo Lucas e pelo Oscar, isso te dá um diferencial enorme. E o Luciano, o Caleri muito bem também. É bom te destacar esses coadjuvantes, né? Porque pelo nível dos jogadores que você tem em Oscar e Lucas, eles acabam ficando um pouco fora dos holofotes, mas são jogadores que ajudam demais. Então eu espero boas coisas para o São Paulo esse ano. Se conseguir se desenvolver bem essa fluidez
tanto ofensivamente quanto defensivamente, conseguir equilibrar isso e promover bons jogos ali, vai ser um time interessante de se acompanhar. E eu acho que essa estrutura, ela potencializa os jogadores que estão em campo, essas características desses jogadores, que buscam sim progredir mais próximos uns aos outros, que sabem tirar tabelas, sabem promover associações mais curtas e terminar o jogo mais próximos assim. Então, o Zubeldia, sabendo explorar bem a característica desses jogadores, creio que o São Paulo tem tudo para fazer um bom ano. Valeu, rapaziada. Deu para ler o jogo? Tamo junto.